Cristo é meu Rei. Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, Aleluia. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, 30 de junho, último dia do 6º mês do ano. Num ano atípico, diferente, inusitado. 2020 trouxe grandes surpresas, sobretudo essa pandemia do novo coronavírus. E nossos planos, projetos, todos tiveram que ser mudados, adaptados, transformados. Isso nos mostra que a vida não está em nossas mãos, que nós não somos totalmente donos da história. E por mais que sejamos sujeitos da nossa vida, com liberdade e capacidade de escolha, a vida vai além das nossas escolhas. E essa pandemia é um exemplo claro disso. Quanta coisa foi adiada, quantos planos, realizações não puderam acontecer. Diante disso, temos duas escolhas: ou nos frustramos, deprimimos, lamentamos, ou damos um novo sentido e, dentro do que nos é possível, buscamos nos realizar. Dentro do que nos é possível, buscamos dar o melhor de nós, tomar decisões, ter atitudes. Essa segunda é a atitude de quem segue a Jesus. O seguimento de Jesus não nos livra das dificuldades. O seguimento de Jesus não nos impede de enfrentar tempestades, sofrimentos, morte, dores, mas nos dá a certeza de que Ele está ao nosso lado. E como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos determinar o nosso futuro,
Não podemos dizer o que vai acontecer amanhã ou ano que vem. Mas seja o que for que acontecer, nós podemos determinar qual vai ser a nossa atitude. E pode ser uma atitude de esperança, e pode ser uma atitude de fortaleza, e pode ser uma atitude de coragem. Uma coragem que não está em nós somente humanos, mas está na presença de Deus em nós. E o Evangelho de hoje é um exemplo claro disso. Tirado de Mateus, no capítulo 8, Jesus entra numa barca, seus discípulos o seguem. Aqui nós já temos um traço importante. Jesus é aquele que vai à frente. O discípulo deve segui-lo atrás. Ou seja, ele é nossa referência, ele é o nosso critério, ele é a nossa luz, ele vai abrindo os caminhos. Nós, os seguidores, os discípulos dele, vamos aprendendo com ele, vamos seguindo os caminhos que ele vai abrindo, vivendo a verdade, os princípios que ele nos dá. Ora, quando todos estavam já dentro desta barca, houve uma grande tempestade no mar. Certamente sabemos que no tempo de Jesus não havia grandes tecnologias náuticas. Ou seja, os barcos eram simples, modestos, práticos para pequenas viagens. Não haviam aparelhos capazes de prever tempestades. Portanto, quando começa essa grande tempestade, naturalmente, aquele pequeno barco onde estão os 12 e Jesus começa a balançar, a água começa a entrar dentro. Ou seja, gera um sentimento de insegurança, medo da morte, tudo pode acabar ali. Jesus estava dormindo, descansando. E os 12 estavam tentando controlar o barco. Até que acordam Jesus gritando: Senhor, salva-nos, pois estamos morrendo. Jesus acorda e a palavra dele é: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Qual o significado da resposta de Jesus? É preciso entendê-la, porque eu creio que Jesus diria o mesmo para muitos de nós hoje, no meio dessa pandemia do coronavírus, no meio das dificuldades e sofrimentos que cada um de nós enfrenta. Quando nós o clamamos: Jesus, salva-me! Ele deve olhar para a nossa cara e dizer: pessoa fraca na fé, por que tanto medo? Entenda comigo. Qual é o problema dos discípulos e por que eles têm pouca fé? Ora, a tempestade é real. O perigo também é real. Não é brincadeira? Tempestade, ondas revoltas, o barco naturalmente movimentando-se, podendo tombar a qualquer momento. E os discípulos inseguros, medrosos. O problema dos discípulos é que eles não percebem que Jesus está no barco. Jesus está ali com eles. Ah, padre, mas está dormindo. Não. Jesus nunca dorme, nunca esquece, nunca deixa para depois. Ele sabe o momento certo de agir. Quando os discípulos vão acordá-lo dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, eles estão partindo do princípio que Jesus está dormindo, que Jesus está desligado da realidade, que Jesus não sabe o que está acontecendo, que Jesus pode não intervir, que Jesus esqueceu-se deles, que Jesus está no mundo da lua. Ora, Jesus é filho de Deus. Jesus sabe o que está acontecendo. Só que ele sabe também o tempo certo de intervir e de agir. E os discípulos desesperados não confiaram.
O problema dos discípulos é esse, é a falta de fé. O que é falta de fé? Não confiar que Deus vai agir, não entregar, não esperar o tempo certo da ação de Deus. É querer adiantar esse tempo, é querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer, é querer passar para Deus uma lista. Só tem que fazer isso e isso, nessa hora, isso é falta de fé. Porque eu estou partindo do princípio que Deus é fraco. Deus não sabe agir. Eu tenho que falar para Ele, olha, que Deus é esse? Mas não são só os discípulos, não. Nós também somos assim. Quanta gente em meio a essa pandemia também está dizendo mesmo para Jesus: Senhor, salva-nos. Estamos perecendo. Onde está Deus? Por que Ele não mata esse vírus logo? Por que tudo não volta ao normal? Ou diante das dificuldades que você atravessa, e das orações que você faz a Deus, quantas vezes você deve ter pensado assim: Deus está atrasando, Deus está dormindo, Deus não escutou minhas preces, não adianta rezar, rezar para quê? Deus não faz o que eu quero. Porque tem muita gente que acha que rezar é isso. Eu chego numa igreja ou na minha casa, eu vou passar a lista do supermercado para Deus comprar para mim e trazer na minha casa em delivery. Ou seja, Deus tem que fazer tudo que eu quero. A oração é uma forma de aprisionar Deus na mentalidade de muita gente. Para muitas pessoas, rezar significa colocar uma corda no pescoço de Deus, amarrá-lo, para dizer: você é meu empregado, você é meu escravo, faz o que eu quiser. Pera lá. Não. Rezar é me colocar nos braços de Deus. Rezar é me entregar a Deus. Rezar é dizer: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. A tua, não a minha. Mas sabe qual é o problema? É que a gente não sabe esperar o tempo de Deus. O kairos, uma palavra grega para dizer tempo da graça, tempo da intervenção divina. Nós queremos apressar o tempo de Deus. Como nós também não sabemos respeitar o tempo das pessoas que estão ao nosso lado, a gente quer apressar o tempo delas também, do marido, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe, dos amigos. A gente quer lidar com as pessoas no tempo da gente. E não sabe respeitar o tempo que cada pessoa tem. Ou seja, o jeito de cada pessoa, a personalidade de cada pessoa. E com Deus nós queremos fazer isso também. Para lá, não. Deus é Deus. O tempo de Deus é o tempo da ação dele em nossa vida. Ele sabe o tempo de agir. Mas nós ficamos como os discípulos: Senhor, salva-nos, estamos morrendo, tem que ser agora. O Senhor está dormindo, o Senhor esqueceu, está com amnésia, o Senhor está com mal de Alzheimer, Deus. Não, calma lá, a cabeça de Deus está ótima. Nós é que somos fracos na fé, que não sabemos esperar o tempo certo. E qual é o tempo certo de Deus agir? É o tempo do nosso amadurecimento na fé. É o tempo em que nós podemos estar preparados para usufruir a graça. Não adianta Deus agir fora da hora, que nós não vamos entender, não vamos dar um sentido, não vamos valorizar. É como um fruto que é colhido da árvore antes da hora, está verde, vai ser jogado fora, não adianta. Deixa na árvore, deixa amadurecer, deixa o tempo certo. Mas nós somos apressados, urgente, para ontem. E o que é que Jesus faz? Levantando-se, ameaçou os ventos, o mar, e fez-se uma grande calmaria. E aí eles dizem: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora eles reconhecem que Jesus tem poder. Por que não reconheceram antes? Aprenda a lição. Tenha fé.
E ter fé significa colocar-se na mão de Deus. Espere o tempo de Deus agir na sua vida. Tenha paciência, confia nele. Ele é onisciente, ele tem consciência de tudo que acontece na sua vida. Ele vai agir. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E a palavra dele, e a promessa dele é vida. Ele vai intervir, tenha calma, saiba esperar, confia. Nós, missionários redentoristas, estamos numa semana de muitas comemorações. No domingo passado, nós celebramos os mártires ucranianos, que sofreram torturas, que foram presos, que deram a vida por Jesus. São mártires. É o beato Basílio, é o beato Nicolau, é o beato Zenão, é o beato Ivan. Cada um morreu num ano diferente. Todos são ucranianos e todos morreram dando a vida por Jesus. Ontem, dia 29 de junho, celebramos 69 anos da fundação da província redentorista dos estados de Minas, Rio e Espírito Santo. Era uma vice-província, tornou-se província, como nós somos até hoje. Foi festa para nós, padres, irmãos, leigos, redentoristas, para a família redentorista. Rumo agora aos 70 anos em 2021. E hoje celebramos um beato, Beato Januário Maria Sarnelli, que morreu em Nápoles, na Itália, no ano de 1774. O beato Sarnelli foi contemporâneo de Santo Afonso, conviveu com Santo Afonso, o fundador da congregação. E veja só, ele teve um trabalho muito bonito com as mulheres do tempo, especialmente as mulheres prostituídas em Nápoles, no século XVIII. Imagina, naquele tempo, um padre trabalhar com mulheres prostituídas. É isso que ele fez. Por isso ele é muito avançado para o tempo dele. Vendo aquelas mulheres que vendiam o corpo em troca de dinheiro para sustentar seus filhos. O beato Maria Januário Sarnelli começa um trabalho de evangelização com elas, de acolhida delas, para dizer: Deus ama vocês. Que o beato Sarnelli, lá do céu, interceda por mais vocações para a congregação redentorista e ajude a nós, padres, irmãos, leigos redentoristas, a olharmos também a necessidade dos pobres, a necessidade das mulheres prostituídas, das mulheres abusadas, das mulheres desrespeitadas nos seus direitos hoje. E possamos ser voz e vez daqueles que precisam de compaixão e solidariedade para se libertarem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.